Vamos lá, acompanha comigo. Em 2020, o Corinthians brigou contra o rebaixamento. Em 2023, o Corinthians brigou contra o rebaixamento. Em 2024, o Corinthians ficou 22 rodadas no Z4 e dependeu daquele milagre que até hoje a torcida não se deu conta do quão absurdo foi aquele escape depois de ter menos de 25% na zona de rebaixamento durante tanto tempo com um time muito fraco. Em 2025, não necessariamente a gente brigou contra o rebaixamento, mas depois da última rodada a gente terminou atrás do Santos, que ficou o tempo todo na luta contra o Z4. E agora 2026 a gente encaminha pelo mesmo caminho após 16 rodadas, o Corinthians estando na zona de rebaixamento. Eu nem acho que o Corinthians tem time pra cair pra Série B, mas você que é muito mais corintiano que todo mundo aí do outro lado, eu quero saber de você, o que você acha dentro da sua cabeça, que deve ter pelo menos 2 neurônios, que acontece com times que ficam ali o tempo todo rabiscando, quase cai e não cai, de repente quase cai e não cai, de repente escapa na última rodada, aí tem um pouquinho melhor e fica no meio da tabela. O que acontece com clubes deste porte que apresentam este nível de desempenho durante a temporada várias vezes seguida? Você rabisca, 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 uma hora você vai jogar a Série B. Não tem como fugir disso, porque essa é a realidade que o Corinthians construiu para si mesmo. E agora a gente ainda corre o risco de ter um efeito inverso a 2024, porque 2024 a gente tinha um time tenebroso, que aí veio a janela de transferência, a gente conseguiu melhorar de maneira imprudente, né, de maneira até irresponsável no mercado, mas melhorar um pouco, e a gente dependeu do milagro de Dom Ramon que a gente sempre conversou aqui. Agora a gente tá indo para um caminho inverso, a gente tem um time que pode, né, e já mostrou isso, ser competitivo, mas corre o risco de chegar na janela de transferência e ter um desmanche. E hoje, para ter um desmanche no Corinthians, não precisam sair, né, 10 peças, 2 ou 3 peças pontuais ali, o time do Corinthians simplesmente morre. É um risco muito grande que a gente tá passando, porque a nossa própria diretoria tá fazendo a questão de mostrar o quão fracassada é e postar, né, da entrevista aí pra GE e não sei o que, falando que o Corinthians precisa bater as metas de vendas e tal. O mercado olha pro Corinthians e pensa assim, ó, os caras tão desesperados atrás de grana, então eu vou oferecer um pingado e um pão na chapa pra qualquer jogador que os caras vão entregar, e com a esperança de sempre dar sorte, né, a sorte ajudando os incompetentes, mas nem sempre isso aí acontece, beleza? Corinthians hoje perde, e perde feio pro Botafogo, né? Foi amassado pelo Botafogo, poderia ter sido uns 4, 5 pros caras, mostrou um futebol completamente diferente do que jogou contra o São Paulo. É aquela coisa, né? O time que mais oscila, o time mais diferente, porque o problema não é o Corinthians ir lá e fazer uma partida boa e uma mais ou menos, e aí oscilar um pouquinho. O problema do Corinthians é que ele faz uma partida muito interessante, de repente ele faz uma partida digna de um time da Série D jogando contra sei lá, qual time aleatório do Sergipe. É isso que o Corinthians faz. E aí a gente não pode se dar ao luxo de oscilar mais, porque quando a gente for entrar no segundo turno do Campeonato Brasileiro, a gente vai estar ali com certeza, né, rabiscando a parte de baixo e tal, meio ameaçado, a gente perde o direito de oscilar. E é isso que mais preocupa qualquer corintiano que realmente está preocupado, né, que tá pensando nessa situação, tá realmente, sabe, com calafrio ali e suando, sabe, aflito, pensando numa possibilidade de acabar complicando uma temporada que nem tinha por que ser complicada desse jeito. A gente não pode contar com alguns atletas. Cara, eu tô encavalando todos os assuntos aqui, porque vocês sabem que eu não anoto nada pra poder trazer aqui pra vocês, mas vamos com calma aí. É muito importante que você deixe o like, né, clica no joinha. Tem gente que deixa, quando o Corinthians perde, deixa o dislike, não é? Isso aí prejudica, né? Então deixa o like aí que fortalece, se inscreva no canal, ativa o sininho, todas essas coisas aí que ajudam demais. Seja membro do canal, a gente tá com a meta aí de bater 200 membros antes do final da Copa do Mundo. A gente depende muito aí dessa adesão de vocês, e quem puder fortalecer financeiramente, a gente tem a nossa chave Pix aqui na descrição, primeiro comentário fixado, qualquer valor fortalece, ou através do Valeu. Eu faço questão de responder todo mundo aí que manda por Valeu pra dar uma moral, beleza? Então vamos primeiro pensar essa partida, porque é através desse desempenho que a gente puxa todos os outros assuntos. O Fernando Diniz, eu já recebi, caralho, mano, me dá desespero, velho. Depois você não pode falar que o torcedor é burro, velho. Você não pode, porque senão os caras se ofendem, né? O Fernando Diniz, já veio gente me perguntar, e chuva de comentário, beleza? Porque tem uma cambada de oportunista filho da puta que tá torcendo pro Fernando Diniz ir mal, torcendo pro Fernando Diniz só pra poder falar, tá vendo? Fernando Diniz não é nada e tal, sendo que o cara não tá tendo nem tempo pra poder treinar direito, pra aplicar as ideias, tá sendo, assim, quase que
que um trabalho, sabe, ingrato realmente pra conseguir sobreviver a esses 16 primeiros jogos pra parar pra Copa do Mundo, pra aí sim conseguir ter alguma coisa, ou pelo menos a esperança de alguma coisa. E aí choveu de comentário. Adalba, já pode pedir fora de Fernando Diniz? É claro que não, imbecil. É óbvio que não. E não é porque é o Fernando Diniz, não. Poderia ser o Dorival, poderia ser o Silvinho, poderia ser o Lisca doido, poderia ser o Guardiola. Você falando isso, você só tá mostrando o quão burro você é. Me perdoa ter que falar isso aí, mas você falar, já pode pedir Fernando Diniz embora agora, ou fora Fernando Diniz, esse cara é pardal, ainda mais depois de uma partida dessa, onde o Hugo Souza tava aceitando tudo e tal, e é completamente fora da realidade aceitável de qualquer análise que existe. Beleza? Não tem problema você querer ali tá certo a qualquer custo naquele momento que criticou o Fernando Diniz. Não tem problema. O problema principal é você ser incoerente com o que você tá vendo, o que tá sendo apresentado pra você. E aí acabou não, né, pra a escolha do Fernando Diniz pra começar o jogo. O André não vinha bem, já tem bastante tempo, e aí, de maneira acertada na minha visão, ele coloca o Carrijo. O Carrijo não é que tava brilhando muitos olhos também, sabe, de vir, nossa, meu Deus, tá pedindo passagem o Carrijo. Não, também quando entrava numa preguiça desgraçada, um jogo ou outro que conseguia mostrar alguma coisa, que já era mais do que o André tava mostrando. O André realmente ficou bastante abalado, eu acho, né, nos últimos tempos, porque o rendimento caiu, aí tiveram as expulsões, e aí vem aquela pressão, né, da mesma maneira que a torcida te joga pra cima, a torcida faz a tua caveira, e pra mim foi acertado ter colocado o André no banco e optado pelo André Carrijo. Acho que você trabalha melhor a saída de bola dentro das propostas que estão procurando ser aplicadas pelo Fernando Diniz, né? E aí ele opta por Hugo, que a gente vai falar pontualmente sobre o Hugo, Mateuzinho e Bidu. Nossa linha de defesa teve a diferença de ter o André Ramalho. O André Ramalho é um jogador que eu já cheguei à conclusão de que ele não vai funcionar no Corinthians mesmo. Até tem potencial, mas de boas intenções o inferno tá cheio, né? Ele tem potencial de saída de bola, uma qualidade técnica um pouco melhor, mas não consegue aplicar isso. E quando a gente tá sem a bola, que é quando ele precisa ser zagueiro mesmo de fato, é uma espécie de Robson Bambu gourmet. É um Robson Bambu que veio da Holanda. É uma espécie de Raul Gustavo, completamente perdido, estabanado, horrível, né? Então é difícil de contar com o André Ramalho. Nossas derrotas têm passado muito por ele também. Não necessariamente essa foi, mas ele falhou de maneira grosseira no terceiro gol do Arthur Cabral, né? Que agora a galera vai achar que o Arthur Cabral é realmente o Lewandowski do Botafogo. E aí Gustavo Henrique hoje não fez uma boa partida, ou seja, não conseguiu levar nas costas o zagueiro que estava do lado dele. Optou por jogar com dois volantes de saída, o Ranieri e o Carrijo. Rodrigo Garro e Breno Bidon, e na frente o Rodrigo Garro centralizado, Breno Bidon mais pela direita, o Lingard mais pela esquerda e o Yuri Alberto centralizado. O Yuri Alberto foi mais uma partida dessas, né, cara? A gente só vai conseguir entender o quão o Yuri Alberto é ruim quando ele for embora e chegar um cara melhor. Nesse momento, ficar sem o Yuri Alberto é ainda pior, porque vocês viram o Pedro Raul, a gente não tem nada. Com o Yuri Alberto a gente tem 1%, sem o Yuri Alberto a gente tem negativo. E aí a gente só vai perceber isso quando vier um centroavante de verdade, que aproveite mais as oportunidades, que se movimente um pouco melhor, que tenha mais qualidade técnica. E pra mim teve um erro do Fernando Diniz nessa partida, que foi justamente no segundo tempo, quando ele tira ao mesmo tempo o Rodrigo Garro e o Breno Bidon precisando fazer gol. São os dois caras que tem aquele último passe, que tem aquela qualidade técnica, talvez não estivessem rendendo nesse jogo especificamente, mas você tem que contar com um deles até o final da partida. E aí você tirar os dois, e aí você perde realmente aquele fator de ter a criatividade, ter alguma coisa diferente, mesmo os caras não jogando tão bem, né? E nessas escolhas do Fernando Diniz, ele opta por deixar o meio-campo com mais arrasto e menos criação, e pra mim não funcionou, porque a gente ficou naquele chuveirinho, aí na hora de chuveirar na área, coloca o Pedro Raul, que não serve pra porra nenhuma, e isso mais indo pro final do jogo, né? Porque a gente tá pulando etapas aqui. E no primeiro tempo, o Corinthians não faz um bom primeiro tempo, até começa tentando criar um pouco mais da jogada montada desde o início, desde o começo de campo, mas errando muito passe, o Ranieri muito mal, Matheus Bidu muito mal, Mateuzinho muito mal, saída de bola terrível, e aí estourava e rifava a bola pro Yuri Alberto, que parecia que tava numa preguiça desgraçada. E aí hoje o Yuri Alberto mostrou até menos vontade, porque normalmente a gente elogia a vontade do Yuri Alberto aqui, né? Nem isso tava em campo. Jesse Lingard muito pouco, sabe? Todo mundo muito mal, e aí era premeditado realmente que iria acontecer. E aí a gente precisa ir pro Hugo, né? Hugo Souza. Eu tenho algumas teorias aqui, tá?
Normalmente, o jogador sabe se ele vai ser convocado ou não alguns dias antes da convocação oficial. O Hugo Souza estava o tempo todo nessa expectativa de ser convocado ou não e tal. Me pareceu, e isso aqui é só uma especulação, uma opinião baseada em porra nenhuma, tá? Me pareceu que alguém já deve ter falado pra ele que ele não vai ser convocado, e aí ele ficou triste e tal, e ele ficou meio pra baixo e não conseguiu estar concentrado na partida. Porque tem uma coisa que o Hugo sempre mostra e que nesse jogo não mostrou, que é se preocupar com o resultado, ficar puto com a defesa, reclamar quando as coisas estão acontecendo errado, sabe? Ser um cara visceral em campo. O Hugo não estava nem aí. Parecia que ele estava olhando pra ele não queria estar ali, ele estava meio pra baixo, não estava concentrado na partida, estava completamente em outro eixo, estava em outro universo, e isso aí refletiu nas finalizações, porque foram 2 gols do time do Botafogo que, assim, no mínimo, pra poder a gente chegar na conclusão que era uma bola muito difícil, ele devia ter pelo menos pulado. O primeiro ainda foi um pouquinho mais próximo, o Gustavo Henrique marcou mal naquele lance lá, aí o Arthur Cabral finaliza no canto esquerdo. Tá, se a gente for gentil e passar um panaço para o Hugo, dá pra falar que ele deixou por isso mesmo e tá bom. Agora, a finalização do segundo gol do Arthur Cabral, você não pode nunca na vida não pular na bola, nunca. Não, porque aquela bola era defensável, porque imagina se fosse o Cássio, na época o Cássio tava aqui, porra, a galera ia tá acabando com a raça do Cássio, acabando, se fosse o Matheus Donelli, acabando com a raça do Matheus Donelli, Felipe Longo, mesma coisa. O Hugo Souza simplesmente não se importou, sabe, não foi um golpe de vista porque não tava cobrindo a visão dele, foi só um chute de bem longe, onde ele dá um passo pro lado e depois não tem, sabe, ímpeto, impulsão, vontade o suficiente de pular na bola, sequer pular na bola pra falar assim, pô, vou aparecer na foto pra virar manchete do jornal no dia seguinte. Nada disso, nada. E aí no segundo gol, pra mim, foi uma falha grosseira, grotesca, e a gente pode até colocar ali, não dá nem pra falar que é uma bola defensável, tá? Um franguinho, tá? Um franguinho do Hugo. O primeiro, pra mim, foi uma bola defensável que ele sequer pula, e o terceiro gol foi a falha do André Ramalho, aí ele não teve culpa diretamente, mas completamente em outra rotação. Sabe, me parece que ele não vai ser convocado, alguém já deu a letra pra ele já conversou com alguém da seleção, falou, ó, dessa vez você não vai não e tal, e aí ele já, baixou a energia no final. Só que isso aí é só uma especulação da minha parte, beleza? Mas o Corinthians não vence fora de casa o Campeonato Brasileiro desde fevereiro, então não é de agora que vem isso, não é de agora que o Corinthians fora de casa tem dificuldade pra empatar 0-0 com a Chapecoense, não é, sabe, é o natural do Corinthians, e não pode ser natural porque você imagina o seguinte, no segundo turno a gente vai ter, sei lá, 9 jogos fora de casa. Se a gente perder esses 9 jogos, ou se a gente não conseguir sequer uma vitória, alguma coisa realmente pra ter um pouquinho mais de ponto, a gente vai depender muito do desempenho só dentro de casa. Se der uma oscilada, coisa que a gente já não tem mais o direito de conseguir oscilar mais, se der uma oscilada em casa, você vai ficar cada vez mais afundado na parte de baixo. E aí se você tá ali, primeiro time na zona de rebaixamento, mas o time fora tem a mesma pontuação, ou tá com um pontinho a mais só, a gente teve a oportunidade de sair agora e depois agora voltou de novo pra zona de rebaixamento, ali ainda vai, você tá respirando, você tá com a cabeça fora da bosta. Agora se a gente fica afundado, de repente o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem uma combinação de rodada, abre 2 pontos, 3 pontos, 4, fudeu porra, fudeu, porque a perna dos jogadores do Corinthians vão pesar muito mais do que a perna dos jogadores do Mirassol, do que a perna do jogador do Remo. A perna dos jogadores do Corinthians vai pesar 500 toneladas e aí cada jogo vai virar uma final, aquele drama total que a gente não pode passar por isso. Beleza? E aí a gente vai ter que tentar achar culpados aqui, né? Tem vários culpados para essa situação, mas não dá para isentar, e a gente tem que colocar de maneira muito apontada isso, Osmar Stabile e o Marcelo Paz. Não dava pra eles segurarem o Dorival da maneira como segurou até a última gota, com tudo que o Dorival tava demonstrando que não tinha mais condição de treinar o Corinthians desde o ano passado. No ano passado, o Dorival já vinha mostrando desempenhos terríveis, não conseguia controlar esse nível de oscilação do elenco, e aí, por sorte, a gente já conversou isso aqui várias vezes, tá? A gente conseguiu beliscar um título no final da temporada, que foi a Copa do Brasil, mas aquilo mascarou o desempenho ruim de um time que perdeu pra todo
todo mundo na parte de baixo daquele Campeonato Brasileiro. A gente perdeu pro Sport, pra Juventude, pra Fortaleza, pra Ceará, pra todo mundo da parte de baixo a gente perdeu ponto. Pra todo mundo a gente foi mal. O desempenho terrível, e aí chegava na Copa do Brasil, fazia um bom jogo contra o Cruzeiro, né, fora de casa, por exemplo, depois jogava mal em casa, mas conseguia passar nos pênaltis. Mesma coisa contra o Novo Horizontino, jogava mal fora de casa, de repente ganhava lá. E a gente foi levando meio que a barriga. Já era indícios o suficiente pro Marcelo Paz e o Dorival Júnior, e o Marcelo Paz e o Osmar Stabile, eles já chegarem à conclusão de, pô, não dá pra continuar com o Dorival começar a temporada. Vamos trazer, seja o Diniz, seja qualquer um que você pensar aí, dá a pré-temporada pro cara trabalhar, dá o Campeonato Paulista pro cara trabalhar a primeira fase. Aí você vai ter tempo pra encorpar um pouquinho mais o time pra chegar nas principais competições e não sofrer tanto no Campeonato Brasileiro, né? Não foi isso que fizeram, seguraram o Dorival até a última gota. Se não tivesse perdido aquele gol, com o gol do Bernabé pro Internacional em casa, a gente tava com o Dorival até hoje. Porque aquilo lá que segurou, porque os caras segurou depois de perder pro Flamengo, depois de ser eliminado pro Novo Horizontino e ter tomado um pipoco da Portuguesa e quase ter sido eliminado do Campeonato Paulista. Sabe, a gente já segurou o Dorival em todas as outras situações. Se naquele momento tivesse empatado ou ganhado do Internacional, o Dorival tava até hoje aí, talvez a gente estaria no lugar de onde tá a Chapecoense na zona de rebaixamento. Então, pra mim, os principais culpados acabam sendo o Osmar Stabile e o Marcelo Paz, beleza? Mas como eu falei, pra mim, o Corinthians não tem time para cair pra segunda divisão. Mas isso é a teoria, porque na prática depende de muitos fatores. Vai ter a janela de transferências agora, se sai um Breno Bidon, o Yuri Alberto e o, sei lá, um Gustavo Henrique. Já pensou o Gustavo Henrique sai? Fudeu, o que a gente vai fazer sem zagueiro? Né? É que não tá sendo especulado nesse momento, mas sai o Hugo, o Yuri Alberto e o Matheus Bidu. Aí a gente tem que jogar com o Angileri, com o Cauê e com o Pedro Raul. A gente vai sentir muito mais dificuldade até em jogos em casa. Sem contar que compromete, que eu nem tô pensando nesse momento nos mata-matas de Copa Libertadores e Copa do Brasil. Nem tô pensando, porque se for pra parar pra pensar mesmo, você fica completamente apavorado, velho. Apavorado de um jeito que não dá pra explicar. E aí a gente tem uma sequência agora, antes da Copa do Mundo, porque tem outro fator também, né? A parada pra Copa do Mundo, ela vai ser menos intensa em nível de responsabilidade, de cobrança, se a gente terminar pelo menos fora da zona de abaixamento. Então, contra o Atlético Mineiro e contra, eu acho quem que é o Grêmio, contra o Atlético Mineiro e Grêmio, agora a gente tem que ganhar. Ganha, se afasta um pouquinho pra ter uma parada da Copa do Mundo, conseguir trabalhar o time e voltar fora da zona de abaixamento. Porque do contrário, se a gente parar pra Copa do Mundo na zona de abaixamento, sem contar que a imprensa, é assim, na primeira oportunidade que vier uma possibilidade de manchete mais sensacionalista, os caras vão mandar. E aí, o que é um pingo vai virar uma enchente, o que é uma fagulha vai virar um incêndio durante essa parada, e são 40 dias de incêndio pra ver como vai chegar depois disso com toda a pressão e dependendo do que acontecer na janela de transferência, certo? E aí é isso que a gente tem que estar muito, de verdade, muito preocupado agora, porque eu gosto muito do Fernando Diniz, mas também sei que todo treinador vai ter que suportar esse tipo de pressão. E como eu falei, já veio gente completamente imbecil me perguntar se já pode pedir fora o Fernando Diniz e tal, aí não tem muito o que fazer, né, cara? E detalhe, não é, mais uma vez, por ser o Fernando Diniz. Podia ser qualquer treinador. Qualquer. Vamos dar as notas aqui. Eu nem sei se eu falei tanto do jogo, mas o jogo o Corinthians foi amassado, beleza? Mas de qualquer forma, o Corinthians foi amassado no primeiro tempo, continuou sendo amassado no segundo tempo, os caras abriu 3-1 de uma maneira bem tranquila e o Corinthians não conseguiu esboçar nada, a não ser um chuveirinho que não tem. Qual foi a grande defesa que o goleiro do Botafogo fez? Não teve, e os caras tiveram bola na trave e tal, né? E aí, algumas coisas aconteceram de maneira bem tranquila, né? Quanto tempo tá dando aí, primeiro dama? Porque eu já vi que eu estourei o tempo, né? 19, então tá de boaça, tá bem tranquilo aqui. Vou dar as notas aqui, você pode comentar aqui. A primeira dama acabou de me lembrar que eu tenho que falar dos patrocinadores também, né? Então, pô, vai ter a Copa do Mundo e agora a gente tem a embalagem oficial da Reimu na Copa do Mundo. Se você não conhece esse doce de leite, é o melhor doce de leite que tem no mercado. Simplesmente 29 calorias por porção, ou seja, não vai estragar a sua dieta se você tiver dieta. E se você não tiver, você vai poder comer sem culpa. Extremamente saboroso, aquele doce de leite mais escuro. Então, entra no site da Reimu, reimu.com.br, digita o cupom ADALBA na hora que você for fechar sua compra e aí você vai estar comprando um doce de leite incrível com zero adição de açúcar também, mas que, como eu falei, você vai comprar e não vai se arrepender. E agradecer também a Minimal Club, que vende parte vestuário masculino, a camiseta que eu tô vestindo aqui, por exemplo, né, com 93% algodão egípcio, 7% elastano, e vale muito a pena você comprar na Minimal Club. E aí você, na hora de fechar o seu carrinho, também utiliza o cupom ADALBA
Alba, porque vai fortalecer o canal, fortalecer a Minimal, a mesma coisa acontece lá na Reimu, e não tem só camiseta, tá? Tem bermuda, tem calça, tem um monte de coisa, entra no site da Minimal aí que você vai conseguir, enfim, né, ter acesso a um bom produto. Vamos aqui então dar as notas, agora sim, primeira dama, eu não tava entendendo o que ela tava apontando atrás daqui, né? Vamos lá. E aí comenta embaixo as suas notas, o que você achou da partida, e também eu vou tentar ler o máximo de comentários possíveis. Hugo Souza, nota meio, pior jogador da partida na minha visão. Pior ainda do que o André Ramalho? Pior ainda que o André Ramalho, porque o Hugo Souza participou ativamente de 2 gols dos caras na hora que o placar ainda estava equilibrado. Na hora que já estava 2-1 pros caras, aí o Ramalho falhou, terrível também, mas o Hugo Souza ainda pior. Eu acho que foi a pior partida do Hugo Souza com a camisa do Corinthians. Pior, disparado. Nota meio para o Hugo Souza, porque no finalzinho ele fez uma defesa. Ó, caramba, parabéns, hein, Hugo, depois que tava 3-1. E aí o Mateuzinho, nota 1,5, partida terrível do Mateuzinho também, né, cara, não acertando um cruzamento, não acertando um desarme, sempre estressadinho, né, sempre putinho ali, tentando arrumar a confusãozinha, nota 1,5 pro Mateuzinho. André Ramalho, nota meio também, mesma nota do Hugo, mas como eu falei, o Hugo pra mim foi pior. Se você quiser escolher o André Ramalho também aí, pra mim tá válido, nota meio para o André Ramalho. Gustavo Henrique, nota 2, partida muito ruim do Gustavo Henrique, também talvez a pior partida do ano do Gustavo Henrique. Todo mundo foi muito nivelado para baixo. Matheus Bidu, nota 2, errou todos os cruzamentos que tentou, todos, né? Não conseguiu ter uma profundidade, nada. Chegou no finalzinho ali, ele teve uma bola que ele tabelou com não sei quem, que ele tentou dar um calcanhar. Tem jogador que não tem noção, e é isso que eu falo sempre do Matheus Bidu. Aí teve uma coisa que eu falei recentemente, falei, pô, o Bidu, ele oscila muito. Quando ele não tá oscilando, pô, ele tem realmente um bom nível, né, cara? Um jogador interessante para se ter na lateral esquerda, mas o problema é que ele oscila demais. O cara fala, mas se ele não oscilasse, ele estaria no Real Madrid. Não, seu imbecil, não é isso que é o ponto. O problema é que ele oscila em vários momentos pontuais. Então, ele faz 1-2 partidas boas. Aí, de repente, não é que ele faz uma partida mais ou menos e é isso que deveria colocar ele na Europa. Eu tô falando que ele faz uma partida tenebrosa, nível Tombense na Série C, porra. É isso. Então, nota 2 para o Matheus Bidu. Ranieri, nota 1,5, partida muito ruim também do Ranieri, uma péssima saída de bola, não estava conseguindo, sabe, fazer aquela primeira jogada onde você começa a criar o jogo desde da primeira etapa de campo, né, como o Fernando Diniz gosta. O Ranieri teria que participar ativamente disso e não estava participando. Nota 1,5. E o Carrijo, para mim, foi um pouquinho melhor que o Ranieri, mas também mal, foi nota 3 na minha visão, o André Carrijo. Breno Bidon, nota 2,5, partida ruim do Breno Bidon com alguns lampejos de alguma coisa, tava brigando bastante ali, né, disputando bola, né, tava vendendo caro as divididas, mas só isso também. E quando a gente precisa da parte criativa, a gente depende de quem? Do Bidon e do Garro. Quando o Garro, isso aqui também eu já falei, quando o Garro não está bem, você depende do Breno Bidon. Então são nesses jogos que o Bidon tem que aparecer e aparecer muito. Só que aí o Bidon apaga também. Não tem Garro, não tem Bidon, e a gente fica sem qualquer coisa para poder criar. Nota do Breno Bidon, nota 2,5. Rodrigo Garro, nota 2. Achei que ele foi pior ainda que o Breno Bidon. Teve algumas oportunidades de bola parada que ele enfiou na bunda. Na hora que ele cobra o escanteio, já não é a primeira vez que o Rodrigo Garro faz isso. Ele vai colocar a bola, coloca fora da linha, né, coloca fora da linha da meia-lua do escanteio lá, daquele quarto de círculo do escanteio, e aí acaba anulando o gol. E nas faltas que teve perto da área também, todas foram na barreira, terrível, né, a partida do Rodrigo Garro foi muito ruim. Lingard, nota 1, partida muito ruim do Lingard também, pouco inspirado e nada, não conseguia, sabe, até na aproximação com o Yuri Alberto, que tava terrível, o Lingard não conseguiu fazer, não conseguiu ajudar em muita coisa, tomou cartão amarelo, uma falta que fez lá também. Yuri Alberto, nota meio. Mesma partida do Yuri, é a mesma partida do André Ramalho, que é a mesma partida do Hugo. Então a gente tem ali, na defesa, uma defesa com notas baixíssimas, no meio campo notas baixíssimas, no ataque notas... O que poderia acontecer de diferente? É claro que a gente foi amassado pelos caras. Dos caras que entraram, pra mim o que entrou um pouquinho melhor foi o Caio César, porque tentou fazer uma fumacinha ali, mas perdeu muitas bolas também. Tô dando nota 4 pro Caio César aqui, porque ele forçou o cartão amarelo pros caras, teve aquele drible, aquele 1 contra 1. Pra mim, eu prefiro o Caio César do que o Jesse Lingard no time titular, mas nada que brilhou os olhos também, o Caio César, né? André, não entrou tão mal assim, mas nota 3,5, perto do nível de bosta que o elenco teve. O André foi ok, né? Vindo do banco de reserva, nota 3,5 pro André. Alan, nota 1,5. Cara, eu quase não vi o Alan. Teve uma hora lá que já fazia uns 15 minutos que ele tava em campo, que eu falei, caralho, ele não encostou o pé na bola ainda? Aí que eu vi ele pegando na bola, tentando quebrar uma linha assim, nada demais. Nota 1,5 pro Alan. Dieguinho, nota 1,5 também, absolutamente nada. Pegou 2 bolas mano a mano com o zagueiro, ao invés de ir pra cima, porque foi pra isso que ele entrou, né? Pra ter 1 contra 1, pra quebrar a linha.
Aí ele tá aquela ciscadinha, toca pra trás. Deu saudade do Matheus Vital, pra você ter uma ideia, quando ele pegava na bola. E o Pedro Raul, eu dei nota 1 aqui, eu não sei nem porquê. Eu acho que é porque ele dominou uma bola de costas ali, tentou fazer um pivô, mas o Pedro Raul, todas as vezes que ele entra, eu mal vejo ele encostar na bola, não vejo ele tocar, não vejo ele dar um passe, não vejo nada se movimentar. Ele nunca tá na onde a bola tá nos cruzamentos. Mas o cruzamento vai errado, não sai da área. É muito ruim, Pedro Raul, muito ruim. Eu já acho ele péssimo desde sempre, e agora parece que ele tá mais uma má vontade. E penso o seguinte, tá? Se por acaso o Yuri Alberto foi embora mesmo, e parece que vai, né? Ao que tudo indica, é Pedro Raul que fica. É o Pedro Raul que vai ser nossa grande referência. Ou o Guinegão. O Guinegão que tá cada vez mais caindo no limbo do esquecimento do elenco do Corinthians. Partida muito ruim. O Corinthians está de volta à zona de rebaixamento. É sobre o assunto que a gente tem que falar aqui, porque é o que mais preocupa. Então, se o Corinthians ficar dando brecha, uma hora vai acabar indo pra Série B de novo, né? Vai ser o bi-rebaixamento aí do Corinthians, se por acaso der ruim, beleza? Comenta aqui embaixo o que você achou da partida. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se você concordou ali com as coisas, quiser fortalecer o canal pra gente poder ter essa liberdade pra estar aqui, tem a opção da chave Pix aqui embaixo, primeiro comentário fixado, tem também na descrição. Você pode fortalecer com um valeu, que é um coraçãozinho que tem aí, ou através de se tornar membro, né? Pode se tornar membro do canal também e hypar. Já esqueci de falar lá no começo do vídeo, agora a galera já não vai hypar mesmo, tá? Hypar o vídeo é importante. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, contra o rival é poucas ideias. Nós.